Bom, gente, no segundo episódio da primeira temporada de Xena, Xena e Gabriele começam a ser amigas. As duas saem viajando pelas províncias. Elas chegam a uma taberna, onde a Xena está conversando com a Gabriele. E Gabriele está falando que Xena não precisa ser forte o tempo todo, que ela pode também ser fraca. E nisso chega um bêbado dando em cima de Gabriele, eles resolvem sair dali. Xena vai procurar um caminho mais próximo para que elas não precisem andar muito. E Gabriele vai ficar esperando. Nisso, Gabriele diz para a Xena: não se esqueça de mim. Ela diz: não vou me esquecer. Quando ela está procurando um atalho para a viagem das duas, ela vai em direção a uma aldeia. Nessa aldeia mora um viúvo, várias pessoas, né? Mas tem esse viúvo que tem 3 filhos. Ele vai ter um papel especial, porque nisso ele e os 3 filhos estão tentando construir um celeiro que os saqueadores de Saigro tinham destruído. E as crianças estão ali, só que a menininha dele, a Sarita, ela vai avistar, né? Ela vai ser uma das primeiras a avistar que os saqueadores estão chegando, mas como ela não fala desde que a mãe morreu, ela vai puxar o pai, vai apontar, só que aí nesse momento os saqueadores vão estar cobertos pela colina, o pai dela não vai ver nada, vai achar que é alguma coisa sem importância. Mas depois ela vai continuar olhando e vai apontar de novo. Nisso os saqueadores já estarão em cima deles. Infelizmente, eles já vão estar bem em cima. E nisso eles começam a correr. Nisso todo mundo começa a correr, tentar se esconder, tentar se proteger, e os saqueadores estão chegando. Nisso, o Saigros está olhando os homens dele saquear a aldeia, as crianças apavoradas, um dos meninos se afasta da família e tenta se esconder debaixo do restante do celeiro que ainda tinha. Não estava totalmente construído, mas tinha uma coluna, tinha uns caibros de madeira. Isso a criança tenta se esconder ali e o pai, o viúvo, manda as outras crianças correrem também. Nisso, Xena está chegando e avista os saqueadores. Aí ela já sabe, né? A guerreira pega o ódio. Nisso, o pai das crianças tomou um suco e desmaiou. Mas Xena está ali e vai tentar defender aqueles aldeões. Ela começa a sua batalha contra os homens de Saigo. Nisso, tá uma tremenda correria. A Xena se inclina no cavalo, põe pressão no seu cavalo e começa a correr. Enquanto isso, tem um soldado puxando o caibro do restante do celeiro, cujo menino está embaixo. Olha só o que esse homem está fazendo. Mas a Xena sobe no cavalo, põe mais pressão, dá um chute na cara dos caras lá. Nisso ela sobe em cima do cavalo, fica agachada, porque ela vai dar aquele mortal, né, gente? Aquele mortal que só ela sabe dar. Nisso que ela dá um mortal, ela bate em cima da mesa, joga um soldado para cima e volta pro seu cavalo. O viúvo está lá, desmaiado no chão, as crianças tentando acudir, 2 das crianças, né, porque ele tem 3 filhos, e o outro está debaixo do celeiro ainda, sem saber o que fazer, e o homem puxando o caibro do celeiro. Nisso, Xena avisa que a criança está em perigo. Aí ela vai em direção ao menino. Ela faz essas caras, né? A guerreira pura, né? É a guerreira pura. Nisso, o saqueador puxa o celeiro de vez, mas Xena não consegue passar a tempo e pegar o menino antes que o celeiro caia. Assim que ela recolhe a criança, o celeiro cai completamente. Nisso, ela vai e entrega a criança para o seu pai, o viúvo, que já acordou do soco que ele tomou, e ele pergunta quem é Xena, e Xena pergunta quem é ela, e ela fala que é só uma amiga. Nisso, os homens de Saigon ficam irados e Saigon ordena que atirem flechas na Xena. Nisso, os arqueiros começam a atirar flechas. E
Xena consegue pegar algumas flechas na mão. Só que uma acaba escapulindo e pega no seu abdômen. Ela não aguenta a dor e acaba caindo no chão. Nisso, o pai das crianças, né, vai acudi-la na sua casa, vai levar ela para casa para tentar cuidar dos ferimentos dela. É uma casinha simples, mas ele é um bom homem. Nisso, ele começa a tirar as armas da Xena, né, a espada. Ele começa a tirar também a armadura, né? A armadura da frente, porque ela tem duas armaduras. Ela tem uma armadura de ferro por cima e tem uma roupa de couro por baixo, né? Ele começa a tirar a de cima. Nisso, quando ele olha o ferimento, ele vê que a flecha não atravessou. E aí ele fala, que bom que não atravessou. Mas a Xena diz, não, isso é pior, porque você vai ter que fazer ela atravessar. Aí ele fala, mas eu não sei cuidar desse tipo de ferimento. Ela fala, não faz mal, eu te ensino. Manda ele colocar um ferro quente, um ferro para esquentar no fogo, para fazer um ferro bem quente. E enquanto ela tá quase febril já, né, por causa da flecha. Nisso as crianças ficam olhando, mas logo o pai delas manda elas saírem dali, porque ele vai ter que cuidar dos ferimentos, né? E nisso a Xena vai dando todas as instruções para ele. Aí ele puxa o resto da armadura dela, que é a parte de couro que tá por baixo. E aí ela começa a dar as instruções para que ele empurre a flecha, para que a flecha atravesse. E nisso ele puxe a ponta de baixo para quebrar. A ponta de baixo da flecha. E aí ele faz, tadinho, com todo nervoso, mas ele faz para cuidar dela. E nisso ele tem, depois que ele quebrou a ponta, aí ele tem que puxar a haste da parte de cima. Aí ele puxa, consegue tirar a flecha, ele quebra a ponta e puxa a haste de cima. A Xena faz uma expressão de muita dor, lógico, né? Naquele tempo sem anestesia, sem nada. E depois que ele consegue finalmente puxar a flecha, né, pela parte de cima, que aí parece que ela sente mais dura ainda, né? Ela manda que ele pegue o ferro quente. Aí ela manda ele pegar o ferro quente para poder estancar a hemorragia, né? Porque senão ela vai ficar sangrando até morrer ali por aquele ferimento. Como ela já tem experiência em guerras, ela já sabe se curar vários ferimentos, né? Ela tem uma vasta experiência nisso. E aí ela tá aguentando firme a dor, esperando ele trazer o ferro quente, que ela sabe que vai doer ainda mais. Nisso ele chega com o ferro e vai colocar no ferimento. Ele fica um pouco receoso, mas a própria Xena puxa o ferro para que encoste logo e termine de fazer a cura, né? Nisso, depois de toda essa dor, ela acaba cochilando um pouco e ela acaba tendo um sono de alívio, na verdade, né? Um sono de alívio, eu acho. Depois de tanta dor, ela acabou adormecendo. Nisso, o Sagros está treinando com os homens de seu pai, né? Seu pai quer que ele seja um guerreiro cruel. Esse velho aí quer que o Sagros seja um guerreiro cruel. Só que o Sagros, eu não sei, ele não sente que o Sagros vai ser esse guerreiro cruel. Ele quer despertar uma crueldade no Sagros. Ele ficou orgulhoso de ver o Sagros treinando para a luta, mas ele não sente uma firmeza ainda no Sagros. Ele acha que Ares ainda não aprovará o filho dele. Então, nisso, ele mesmo começa a lutar com o Sagros para ver se o Sagros está firme, se o Sagros está preparado para tomar o lugar dele de líder dos saqueadores, né? Aí eles começam a lutar. Nisso eles começam a ter um diálogo. O Sagro diz que enfrentou uma grande guerreira, mas aí o pai dele pergunta, uma mulher? Mas ele não sabe que é Xena, né? E o Sagro também não sabe que o nome da guerreira é Xena, ele só
mandou atirar flechas, mas não sabe quem é. Então seu pai não deu muita importância a isso, né? E continuou lutando com ele, mas acho que ele ainda não tem a crueldade suficiente para agradar a Ares. Ele quer que o Psycho se torne cada vez mais cruel. E quer que ele engane os camponeses, né? Falando que vai fazer um acordo, mas na verdade vai armar uma armadilha para eles, né? Então ele começa a desafiar o filho, começa uma luta até que ele vence o filho na luta. E aí ele diz que o filho ainda não está pronto. Enquanto isso, as crianças observam Xena e ficam disputando se ela morrer, quem vai ficar com o cavalo. Nisso as crianças estão conversando, disputando quem vai ficar com o cavalo, quem vai ficar com as armas. Coisa de criança, né? E aí a Xena começa a ouvir a conversa e acaba despertando, né? Aí ela fala com eles, preciso muito mais do que uma flecha para poder me matar. Nisso um deles sai correndo avisando o pai que ela acordou. Nesse momento, ela despertou e todos eles vêm para conversar com ela. Aí eles começam um diálogo, né? Ela começa a ter um momento em família que há muito tempo ela não tinha, né? E acaba que ela tá se sentindo segura ali, confortável, né? É uma casa que abrigou ela bem. Enquanto isso, Gabriela está em outra taberna aguardando Xena. Não sabe o que aconteceu, mas está preocupada. Ao mesmo tempo que sabe que Xena sabe se virar, mas também sabe que Xena entra em muitas confusões. Aí ela começa a andar de um lado para o outro, preocupada com o que pode ter acontecido, por que Xena está demorando tanto. Enquanto isso, Xena está conversando com as crianças, contando suas aventuras, contando suas histórias, e as crianças acabam achando que a vida dela é muito legal e queriam viajar com ela também. Ela diz que não, que ela quase nunca está em boa companhia, que a vida dela não é tão legal assim. Aí nisso o pai das crianças também diz que eles quase nunca estão em boa companhia. Mas ele tá muito feliz, achando conversando com as crianças. Meio que ele tá vendo uma mãe ali, né? Mas nisso eles perguntam se a Xena tem família. As crianças perguntam e a Xena diz que não, que ela não tem família. E pergunta o nome de cada um deles e chama a menininha e pergunta: e você, qual que é seu nome? Nisso os meninos explicam a ela que a Sarita não fala desde que a mãe morreu. Aí ela fica olhando pra Sarita, até pra ver que ela se encantou pela Sarita também. E o pai das crianças tá lá, né? Só nas olhadelas, né? Eles estão gostando da presença da Xena ali. E também ficaram preocupados com ela, né? Pelo ferimento. Estão gratos também porque ela salvou o menino. Nisso chega Talmos. O Talmos bate na porta já de noite para fazer fofoca. Foi falar com o pai das crianças que não era para abrigar a Xena. E o pai das crianças explicou a ele que ele ia brigar sim, porque a Xena salvou a vida do filho dele. E ele não está fazendo nada de errado. Nisso, Talmos fala assim, a sua casa não abriga uma mulher há muito tempo. Mas não é para você abrigar essa mulher, porque ela não é uma guerreira. Tem pessoas que conhecem ela e garantem que ela é, na verdade, uma assassina. Nisso, o pai das crianças fica um pouco perplexo, mas ele diz que vai cuidar dela até que ela esteja boa para viajar. Nisso, Xena está no quarto e consegue ouvir a conversa. Mais uma vez, o passado bate a porta. Nisso, ela acaba se sentindo incomodada com o teor da conversa, sabe que os homens, que o pessoal de hoje, né, querem que ela vá embora. E nisso o pai das crianças insiste que ela só vai embora quando estiver podendo montar, quando estiver bem, que ele vai cuidar dela e pronto. Mas Xena acaba sentindo a dor do passado mais uma vez, a sua consciência mesmo a acusa, ela sente tristeza, né, por lembrar das coisas que ela fez no passado. Mesmo ela tentando mudar, o passado não tem como ela apagar mais. E nisso, o pai das crianças fala para Talmos ir embora. E o Talmos avisa, é melhor você se livrar dela pro seu próprio bem. Porque ela vai causar confusão.
né? Nisso, quando o pai das crianças vira para a cama, para o quarto, para a cama onde a Xena estava, a Xena já não está mais, ela já está se aprontando para poder sair. Ela começa a selar o seu cavalo, começa a montar suas coisas, e nisso ele chega e pergunta o que ela está fazendo. E ela fala assim: estou indo embora, eu já não quero te causar problemas, eu estou indo embora. E nisso ele falou assim: não, mas você ainda não está totalmente recuperada, você não vai embora agora. Aí ela falou assim: mas o que aquele homem falou é verdade, eu fiz coisas horríveis no passado. Nisso ele disse: eu não quero saber da Xena do passado, a Xena que entrou na minha casa foi a Xena que salvou meu filho, e é dessa que eu quero saber.